Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast para toda hora. Aqui é o Jean, O RD? Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? E aí, Guilherme, com quem que a gente vai ter o nosso bate-papo de hoje? Hoje a gente vai conversar com o Antônio Pires, que é um empreendedor aqui que possui 2 padarias e 2 lotéricas aqui na cidade de Santos. O Antônio, ou como também é conhecido, Toninho da Padaria, também é presidente do Sindicato de Padarias aqui da Baixada Santista, desde 2019. E, bom, hoje ele vai poder contar um pouco mais sobre o trajeto dele como empreendedor aqui na nossa conversa. Então vamos pro papo. Tudo bom, Toninho? Tudo bem, obrigado pelo convite, é um prazer aqui participar com vocês aqui do programa. Nós que agradecemos, Toninho, é um enorme prazer. E até para começar, o pessoal começar a te conhecer um pouco mais, você começou a trabalhar desde cedo na padaria do seu pai? Isso. A padaria... Meu pai já é proprietário da padaria há 55 anos, né? Eu tenho 48, então eu já cresci ali no meio aí das fornadas. E quando uma empresa familiar, então você começa muito cedo. Eu comecei ali com 13 anos. Com 15, meu pai já foi para Portugal, eu fiquei ali com sócio na operação. E foi assim até por volta dos 18, 19 anos, foi quando eu saí da empresa familiar, fui trabalhar aí no mundo corporativo, comecei numa multinacional aqui em Santos. Menos de um ano acabei indo para São Paulo, fiquei trabalhando aí ao todo 15 anos no mundo corporativo, trabalhei muito tempo em São Paulo, subindo e descendo, viajando muito, morei 2 anos no Rio de Janeiro e que acabou me trazendo uma bagagem. Depois desses 15 anos eu acabei retornando para a padaria para assumir aí a parte do sócio do meu pai que estava se aposentando. E foi quando comecei de verdade aí. Eu costumo falar que aquele comecinho lá foi só pra colocar ali a dose de amor, porque eu sempre gostei muito de padaria e acabei retornando agora há menos de 7 anos. E durante esse tempo que você teve fora, você conseguiu trazer bastante novidade aí pro... Eu acabei ficando um pouco distante. Eu acho que eu trouxe nesse período que eu estava no mundo corporativo, eu acabei trazendo menos novidade e acabei me preparando um pouco melhor para assumir. Primeiro que no mundo corporativo, empresas multinacionais, se acaba adquirindo e tendo muita experiência, desde contratação, de apresentar, falar em público. Lidando com várias pessoas liderança, também, né? E eu visitava muito comércio. Então, visitei muitas padarias em São Paulo, tenho grandes amigos donos de padaria em São Paulo, então acabou me trazendo muita bagagem. Então, acho que foi uma capacitação, um privilégio ter passado por essas empresas, porque eu tive muito aprendizado aí. E certamente esse foi um ponto importante para eu me tornar aí presidente do sindicato mais para frente. Bacana. Você foi promovido 12 vezes em 13 anos, né? É verdade. Conta um pouquinho isso daí e dá umas dicas aí pro pessoal, pros jovens ali. Tudo. Eu acho que eu trabalhava numa empresa que estava em mudança, né? E já tinha uma política. A política da empresa era a cada 2 anos você ser movimentado, porque ela entendia que com 2 anos você já absorveu o que você podia naquela função e que você já tinha entregado os resultados que você tinha como potencial, você ia entrar numa fase mais de manutenção. Então ela já tinha essa política para nível executivo. Eu comecei como vendedor aqui em Santos ainda, na Baixada Santista, e acho que eu não me acomodei, acho que eu fui agarrando as oportunidades conforme elas foram passando. Apareceu uma oportunidade em São Paulo, vamos fazer um painel, participar, vai para São Paulo. Algumas pessoas não queriam fazer aquela transição financeiramente. Eu optei por sair da casa dos meus pais, onde eu não tinha aí custos, né, para ir morar em São Paulo, dividir apartamento. Então, acho que eu fui agarrando as oportunidades que foram aparecendo com o momento da empresa, com muitas mudanças e que acabou aí em 13 anos sendo promovido 12 vezes, assim, foram passagens muito rápidas. Mas não é para qualquer um não, viu? Igual você falou, a empresa vai de 2 em 2 anos, pode ser que mude. Sim. Só que não são todos que conseguem o êxito para fazer isso. Comecei como vendedor reserva, depois virei vendedor titular, depois eu fui ser promotor de merchandising em São Paulo já. Depois eu virei trade rep, que era uma função nova, fui um dos primeiros representantes de mercado que tiveram. Aí eu participei de um painel, passei a ser gerente de merchandising do estado de São Paulo. Aí depois eu fui para o Rio de Janeiro para ser ser gerente de planejamento estratégico. Aí depois de um ano teve uma reformulação, planejamento estratégico de todas as formas de comunicação com o cliente. Então, até no 0800,
de alguma forma passava por mim, alinhado com as marcas. Aí depois eu voltei para São Paulo para ser gerente comercial, que era uma passagem que eu não tinha tido ainda, cuidando do litoral sul. Depois eu fui de novo para São Paulo, voltei para Santos, fiquei cuidando do litoral sul. Aí eu fui para São Paulo para cuidar das grandes redes de supermercado, então Pão de Açúcar, Carrefour, os atacadistas. Depois eu acabei voltando para o litoral agora para cuidar do litoral norte, cuidar de Campos do Jordão. Essas foram algumas dessas passagens aí que eu tive e que, como eu falei, como eu rodei bastante e sempre gostei de padaria, tive uma oportunidade de ter contato com muita gente, conhecer muita gente, muitos empresários aí. Foi uma experiência bacana e me trouxe uma bagagem enriquecedora aí para minha jornada. Legal. E hoje você é presidente do Sinaspan há quanto tempo já? O mandato termina agora no próximo mês, né? E então tá quase aí completando 5 anos que eu fiquei à frente do sindicato. Esse sindicato já existe já há bastante tempo? Já existe, tem o sindicato e a Associação das Padarias é a mais antiga do Brasil, aqui em Santos. O sindicato já existe há bastante tempo. Eu costumo falar que eu não queria ser presidente, eu não saí fazendo campanha, olha, agora eu vou ser presidente. Eu brinco com os meus amigos donos de padaria que eu estava no lugar errado na hora errada. Na verdade, quem estava à frente do sindicato permaneceu lá por 35 anos, que é bastante tempo, né? Sim. É muito tempo para ser síndico do prédio. Imagina você estar à frente de uma entidade sindical, patronal. Então, ao longo desses 35 anos, foram sendo criadas associações paralelas por discordância da forma que o sindicato estava sendo ali gerido. Nesse meio tempo, uma dessas associações me chamou para ser presidente, me fez o convite, eu recusei, não passava pela minha cabeça nada disso. Pelo contrário, eu achava que tinham que se juntar todo mundo. O pessoal que estava na diretoria do sindicato passou na minha padaria para me falar que o presidente então tinha optado por sair. Como que a gente ia fazer e tal. Eu falei, tem que dar uma olhada como que tá lá, porque é uma caixa preta, a gente não sabe exatamente qual que é a situação do sindicato. E eles então pediram minha ajuda, a gente foi para uma sala de reunião parecida a essa, uma mesa dessas. Desculpa. Eu e mais 3 donos de padaria começamos a levantar a situação do sindicato. A gente chegou a um valor de dívida bastante alto, de 1.200.000. Nossa. E o que a gente vai e faz agora? E eu falei, chama todo mundo e fala para todo mundo que esse não é um problema nosso que tá aqui na sala, né? É um problema de todos. Então não adianta a gente guardar. Mas quem vai falar, quem vai apresentar, por essa experiência do mundo corporativo, das pessoas que estavam ali na mesa, que era o Manuel da Pamer, o Jorge da Pio 12 e o Maneco da Tocantins, se eu não me engano, eu tinha mais facilidade a fazer um PowerPoint, falar ali. E eu já conhecia todos os donos de padaria aqui, por meu pai ser panificador há tanto tempo, e por eu também ter atendido muitas dessas padarias nessa passagem que eu tive aí como vendedor, como gerente comercial aqui na região. Então, sem problemas, eu faço a apresentação, mas ainda sem perceber. Eu estava ali atuando como um facilitador, porque eu tinha uma facilidade mesmo de fazer as coisas ali que estavam precisando naquele momento. Eu comecei a utilizar o WhatsApp para falar com os donos de padaria, fazer vídeo, convidando, e na primeira reunião vieram quase 200 donos de padaria, a gente até se espantou. É tudo da Baixada Santista? E Vale. Tem quantas padarias, mais ou menos? São 1.200 quinais de panificação nessa região toda, Baixada e Vale. Em Santos, são quase 150 padarias em Santos. E foram 200, a gente se surpreendeu, a gente apresentou o que tinha que apresentar, a situação, ficou um silêncio. Né? Ninguém falou nada. Aí a gente foi embora sem decidir nada. E aí passou 15 dias, a gente tinha que decidir alguma coisa, a gente marcou uma outra reunião. E aí essas associações, a UNEPA, colocou assim, Toninho, a gente se junta todo mundo se você assumir. Eu ainda tentei sair dessa, mas acho que o importante era a unificação. E acho que esse foi o principal pontapé. Por mais que em 5 anos a gente fez muitas coisas, a gente saneou as dívidas que o sindicato tinha, o sindicato passou a ser superavitário, a gente retomou a obra do sindicato que ficou paralisado 27 anos. Estava falando aqui do Dia do Pão Solidário, Sanducará, agora primeiro festival gastronômico do Pão de Cará. Pão de Cará virou patrimônio cultural e material de Santos, então acho que a gente fez bastante coisa. A gente vai inaugurar agora o Centro Técnico
a Escola de Panificação e Confeitaria, em parceria com o Senai. A gente fez bastante coisa, mas todas elas só foram possíveis através da unificação de todos. Acho que aquele start ali, logo no primeiro momento, foi fundamental para que a gente pudesse ter todas as outras conquistas que vieram acontecendo nos 5 começou anos. todo mundo a trabalhar junto, né? Acho que a união faz a eu acho que nesse caso, a né? divergência, ela existe, né? Claro que você não vai ter unanimidade, mas a gente tem que saber lidar com a divergência, porque ela também faz a gente crescer, né? Acho que quando você escuta de forma sincera quem critica, não para diminuir, mas porque quer melhorar. Eu acho que isso é importante porque faz a gente também ouvir o outro, ter outra percepção e aumentar um pouco a nossa visão. Às vezes a gente tá ali no mundinho nosso e não tá vendo a percepção do outro. Tem até um dono de padaria, eu visitei há pouco tempo, o Murilo, da padaria Dois Corações, em Praia Grande. Eu tava visitando ele, fiquei lá 2 horas, tava eu e o Jorge visitando, ficamos lá 2 horas falando com ele, e ele me falou um negócio. Ele falou: Toninho, tu tem uma paciência nesse grupo de WhatsApp aí dos donos de padaria. Você imagina quase 200 empresários de panificação discutindo, né? O WhatsApp é uma ferramenta democrática. E ele falou: olha, mas quando tu fala, quando tu se posiciona, tu administra muito bem. E eu falei pra ele o seguinte: eu conheço muitos donos de padaria e conheço muitas padarias que eles possuem. E quando às vezes existe a discussão, um é totalmente a favor de um assunto qualquer e o outro é totalmente contra, os dois estão certos. Só que eles estão limitados à realidade deles. São situações diferentes que eles estão ali. Então tem um assunto que esse aqui é totalmente a favor e eu conheço a realidade dele. Assim, pô, ele tá ganhando dinheiro, tá bem, tá feliz, tá bombando. Ele tá certo. Só que ele tá limitado ali à realidade dele, que não é a realidade das 1.200 padarias da região. E quando o outro é totalmente contra, ele também tá certo, porque putz, eu sei que ele tá ali talvez passando por alguma dificuldade, tá enfrentando ali alguns problemas. Então ninguém tá errado. Acho que às vezes as discussões acontecem muito nesse período de polarização, porque a gente acha que pra gente tá certo, o outro tem que estar errado. E não, às vezes os dois estão certos. E a gente deixa de aprender com o outro uma visão contrária ou diferente da que a gente está passando. Então, quando a gente tem, de fato, essa noção, você consegue agregar aí as pessoas com diferentes opiniões e entender que para um tá certo, o outro não tem que estar errado. Às vezes os dois estão certos, mas estão, às vezes, só apenas limitados àquele mundinho que estão vivendo. Porque igual, padaria, apesar de ser todos padaria, são bairros diferentes, são públicos diferentes. E até a padaria hoje é diferente, né? Hoje existe multiformatos de padaria. Hoje você tá abrindo muito, inclusive é a atividade comercial que mais se abre pós-pandemia. As padarias mais gourmetizadas, de fermentação natural, lojas menores. Tem a padaria mais tradicional, muitas delas que estão no bairro, que ainda estão mais no pão, no leite, aquela padaria ali de balcão, que não tem uma área tão grande. E tem as grandes padarias aí, com área de mesa, que serve almoço, sopa. Faz até churrasco, né? Tem uma lá na Praia Grande. Que eles... Na Praia Grande, muitas fazem. Na Praia Grande, muitas fazem churrasco e virou point. Eu acho que em Santos a gente tem um pouco de preconceito quando a padaria vai fazer isso. Virou boteco, não sei o quê. Mas na Praia Grande não. É um serviço que as padarias de Praia Grande se apoderaram, né? Então... é normal o happy hour de sexta-feira ou sábado à noite as pessoas irem na padaria, comer um espetinho, tomar uma cerveja e ficar na resenha. Santa Terezinha, né? Santa Terezinha, a Pamer, quase muitas padarias. É um serviço, assim como eu costumo falar, que sopas e caldos. As padarias se apropriaram muito desse serviço. Quando cai a temperatura, você pensa em tomar uma sopa, você pensa em qual padaria eu vou. As padarias de Praia Grande, isso é uma característica das padarias de lá. É comum esse movimento de ter o espetinho, de encontrar ali no final da noite. É o diferencial, né? Você tá 5 anos à frente, você pegou bem a época da pandemia também, né? Peguei a época da pandemia. Ao longo desses 5 anos, apesar desses avanços todos, a gente passou por 2 anos aí de pandemia e que para mim foi um aprendizado, né? Porque foi um período muito difícil, com uma situação totalmente atípica, que ninguém nunca pensou em passar por isso, que estar à frente do sindicato me fazia mal, porque eu escutava muitas histórias
tristes não só pelas questões de saúde, né, de pessoas que a gente perdeu da panificação nesse período, mas também de muito comerciante com dificuldade financeira ali de manter a operação durante a pandemia. Então eu, à frente do sindicato, me sentia responsável por, junto ao poder público, a gente brigar por ter um equilíbrio aí nas questões de saúde, que são importantes, que eram importantes naquele momento, por tudo que aconteceu, mas também na sobrevivência ali das pessoas que dependiam. E acho que a padaria, como atividade comercial, teve uma situação menos restritiva ou mais equilibrada do que outras atividades que não tinham representação. A padaria teve que fechar na época da Em pandemia? Santos, isso, cada município adotou ali situações um pouco diferentes, mas de forma geral a padaria não fechou. Em Santos fechou 2 finais de semana só. Em outros municípios não chegou a fechar. Teve restrições de não poder ter atendimento em mesa, de não poder ter consumo dentro da loja. Então era só um ponto de compra e vai. E que, como você tinha muitos comércios fechados, você acabou levando gente para a padaria. O cara ia comer no carro do estacionamento, comia na calçada. E eu vi o quanto que você ter um representante foi importante para que a gente tivesse ali uma mobilização, força para discutir, para colocar algo mais ponderado, equilibrado aí dentro das nossas operações, tentando garantir a segurança dos nossos clientes e dos nossos colaboradores. Mas teve alguma inovação assim que o pessoal acabou criando por causa da pandemia e... O que aconteceu, que não necessariamente é uma inovação, o serviço de delivery nas padarias não era um serviço consolidado. Ninguém pensava em utilizar o delivery para a compra dos produtos de padaria, até por essa capilaridade, sempre tem uma padaria próximo de você, né, da sua casa, do seu trabalho. E muitas padarias foram pro delivery nesse momento, até porque foi um momento que parecia que se você não estava no delivery, você ia morrer. E aí o dono da padaria, sem cliente na loja e com um funcionário ali parado, começou de alguma forma colocar esse serviço para rodar. Algumas permaneceram mesmo no pós-pandemia, algumas acabaram fazendo isso de forma mais pontual naquele momento. Uma coisa, você falou que no sindicato teve o Sanducará, né? Que ainda tá acontecendo correndo, agora, né? Tá acontecendo agora. Ele é o primeiro festival gastronômico do pão de cará, que foi passou a ser patrimônio cultural e imaterial de Santos, e que é um produto nosso, é um produto gastronômico da nossa região. Por mais que alguns anos atrás se fez um concurso para promover a Meca Santista como um produto regional, eu não escuto ninguém falando, nossa, que saudade de comer uma Meca Santista. Agora, o pão de cará, com todo o valor afetivo que tem, é muito comum você escutar as pessoas que não estão mais em Santos hoje, têm saudade de comer pão de cará. É muito comum as pessoas, quando vêm final de semana, levam quantidades maiores para poder comer durante a semana, mesmo em São Paulo ou no interior. Esse é o primeiro festival. Tenho certeza que é o primeiro de muitos que vamos ter aí nos próximos anos, onde padarias da região, 13 padarias aqui da Baixada, tem padarias de Santos, Praia Grande, Guarujá, desenvolveram sanduíches utilizando o pão de cará. Era a única regra. Olha, você tem liberdade criativa para desenvolver os mais diferentes sanduíches. A única obrigação era utilizar o pão de cará aqui da cidade. E essa é uma equação que todo mundo ganha, né? Ganha as padarias, porque promove novos clientes que vão estar visitando para conhecer o sanduíche lá que você preparou. Ganha a cidade porque está promovendo um produto aqui nosso. E tem despertado muito também por parte dos clientes a curiosidade para ver aí os diferentes tipos de sanduíches que as padarias desenvolveram. Então, quando é uma equação onde todos ganham, não tem como não ter outras edições aí futuras. Eu tenho certeza que é um sucesso. Eu via, porque igual, eu tô querendo ir nas padarias só pra comer esses pães de cará. Que eu vi no Instagram da... Não sei se foi no seu Instagram, não, foi do da... Você viu no nosso Instagram. Também. Ele vai até pedir pro Guilherme colocar na TV. Eu filmei os lanches. Cadê? Tira só... Dá pra jogar na TV? Sem áudio mesmo, né? Nossa, eu fiquei com água na boca ali. Na verdade, esse foi o... Foi alguns ali foi algumas amostras, é isso? Na verdade, aqueles são os sanduíches que cada padaria desenvolveu
para participar Aí. do Sanducará. Tira só o áudio aí, talvez. Né? Aí. E aí foi a festa de lançamento, teve uma festa de lançamento bastante bacana, que gerou muita mídia espontânea. Se a gente tivesse lá um trend né, das redes sociais aqui da Baixada, Foi, com né? certeza o pão de cará era top one. Top Olha one. só os lanches. Um mais bonito que o outro. Teve um, se eu não me engano, da Pamer, com carne seca, queijo coalho e pimentão. Nossa. Teve o da Arco-Íris. Esse daí é da Luxor. Muito bacana. Tem o da Arco-Íris, que é a única opção doce, que juntou o que a história separou. A história separou Romeu e Julieta, a gente juntou. A gente fez a goiabada com requeijão na entrada e que tem tido muita procura. Tem a padaria do Seu Vidal com frango, é um sanduíche bem elaborado. Tem a do Fred da Santa Cecília, que... Mas esses lanches dá pra, se eu for nessas padarias, eles Fazem. têm esse... do dia 8 do ao dia Sanducará. 30, que é o Sanducará, você tem esses itens no cardápio. Posso pedir lá? Poxa, Pode ir legal, lá. hein? Então esse daqui é o da Seu Vidal lá no Guarujá. Depois Se vai você ter for- votação, quem que vai ser Não, o a melhor? ideia ou não é ainda- fazer uma competição. A ideia é estimular a experimentação dos diferentes produtos. Legal. E a gente vê que o pão de cará, ele é bastante democrático, né? A gente falou de sanduíche doce, tem de atum, tem de frango, tem de carne seca, tem de pernil. Ou seja, é um produto nosso que, assim como a cidade acolhe a Eu todos. gosto de comer pão de cará Nossa, com salsicha. Fazer o cachorro quente com pão de cará. É gostoso. bom. Ah, a gente não teve essa versão, viu? Ó, se comprar uma padaria, pode lançar no próximo ano. É gostoso demais. Eu já vou anotar aqui para a próxima Já edição. mandei aí, né? E você estava falando também vocês sobre pão solidário, é isso? A gente desenvolveu o Dia do Pão Solidário, que o que consiste? No dia 16 do 10 é comemorado o Dia Internacional do Pão. E aí as padarias da região, neste dia, 30% das vendas do pão francês é revertido para as entidades beneficentes aqui da região. Ano passado foi o Lar Vicentino, a Casa Val Benedita e a Pai de Praia Grande. Já tivemos 4 edições, já foi mais de 100 mil reais doados para essas entidades. A cada ano a gente aumenta o número de uma entidade, porque os números vão ficando mais robustos e aí a gente consegue ajudar e colaborar com mais entidades. E é uma iniciativa também bacana que a gente fala, ó, sempre é bom ajudar. Comer pão quentinho, pão francês, não tem forma mais fácil de você ajudar o próximo do que comprar pão no dia 16 do 10. Verdade. E o bacana é que a cada ano mais padarias participam, mais valor a gente consegue arrecadar, que é esse, na verdade, o intuito, né? Poder ajudar ali as crianças da Val Benedita em situação de vulnerabilidade, as pessoas com algum tipo de deficiência que são atendidas lá na Pai de Praia Grande. Ano passado a gente ajudou o Lar Vicentino, que logo em seguida veio a fechar, mas a gente esteve lá visitando, que ajudava os idosos aqui da região. Tem outro projeto que vocês estão em parceria com o Senai também? Na verdade eu também sou diretor da Fiesp e do Senai, e através do Senai a gente conseguiu, e estamos para inaugurar nos próximos 2 meses, um centro técnico, eu estive lá hoje, inclusive, um centro técnico de formação de mão de obra. O Senai aqui na Senador Feijó? O Senai da Senador Feijó está construindo a unidade lá na Ponta da Praia, e o curso de panificação e confeitaria, que é um dos cursos mais procurados pelo Senai, não vai para a Ponta da Praia, vai para o sindicato, que também fica ali na região da Ponta da Praia. Então, os cursos do Senai de panificação e confeitaria serão ministrados dentro do próprio sindicato, o que é uma iniciativa muito bacana, porque a gente já consegue realocar os bons profissionais, aqueles que fizeram Poxa, curso. legal. A gente já Já tem emprego, já tem emprego. Então a gente consegue minimizar o problema de mão de obra, né? Que é hoje um dos principais problemas para o empresário da panificação administrar, e mão de obra qualificada. Então a gente resolve aí problemas grandes, né, de empreender aqui no setor de panificação da nossa região. A inauguração desse centro técnico deve acontecer daqui 2 meses. A gente já está finalizando. E além disso, a gente também está replicando o ambiente de uma padaria mesmo, para a gente dar treinamento de atendimento, de barista, de como cortar frios, de como atender na mesa. Eu, assim, tenho certeza
que a entrega do centro técnico de formação de mão de obra e desse ambiente de padaria para treinar atendimento é um divisor de águas que vai alavancar muito mais ainda o setor de panificação da região. Então não vai ser um curso só para padeiro. Não, vai ter curso de padeiro, confeiteiro. A gente futuramente, isso até o final do ano, a gente vai ter curso de cozinheiro, gastronomia e pizzaiolo, porque a nova padaria tem todos esses serviços. Tem. E a gente também vai ter de atendimento, que é o principal hoje. Além do produto, da qualidade, o atendimento ele é tão importante quanto. E aí a gente vai ter lá o centro, o espaço para treinar não só a capacidade técnica, mas também ali na prática, né? Tanto de barista, quando você tira um café, mais o atendimento mesmo, atendimento no balcão, como que você se coloca aí com o cliente. Você falou de atendimento, eu tava falando, acho que com a Andrea, que ela tem uma empresa de RH, e a gente tava falando bem isso, sobre atendimento, porque tem que ter, o empresário tem que, acho que, qualificar o seu atendente para dar um bom atendimento, porque isso faz muita diferença sem dúvida nenhuma. Serviço. Dentro das variáveis que você toma a decisão de compra de um produto, além de preço, produto, ambiente, né, do ponto de venda, com certeza tem as pessoas que estão ali, né, que é o atendimento. Então é fundamental. Eu tenho total ciência disso e vou ficar feliz ao término da minha gestão à frente do sindicato. Claro que não é só o Toninho, é toda a diretoria, tem um grupo de pessoas. Às vezes o Toninho é quem mais aparece, é quem fala, vai no podcast, mas tem muita gente que trabalhou para viabilizar tudo isso. E eu vou ficar feliz de encerrar esse meu ciclo aí com essa entrega que eu tenho certeza que vai trazer muitos benefícios para as padarias da região. Bacana, eu ia justamente falar isso. Tem padarias que eu vou, que o atendimento assim, é tão bom que eu gosto de ir justamente por causa disso. Eu falo, poxa, o cara... Até vou dar um exemplo lá da Santa Terezinha, né? Sim. Tem um rapaz lá que eu gosto de pegar os espetinhos lá. O rapaz que fica lá no espetinho é fantástico. Assim, a forma que ele trabalha com alegria. Sim. Ele te trata bem. Isso aí é um diferencial enorme. Eu costumo dizer que em padaria, se a pessoa não gostar de trabalhar em padaria, porque é uma atividade que você trabalha domingo, que você trabalha feriado, você tem vida curta, porque você tem que gostar de servir, você tem que gostar de gente. Isso é fundamental, porque senão você não vai estar... Claro que às vezes você pode estar num dia ruim e tal, mas é importante que a gente sempre preserve isso. E quando você gosta do que você faz, fica muito mais fácil de você ter esse acolhimento, que é uma característica das padarias. Eu costumo falar que você vai no supermercado, você é mais um cliente. Na padaria, você frequenta mais vezes. Então, você acaba estabelecendo ali um vínculo. Você chega na padaria, você sabe o nome do rapaz do espetinho, ele já sabe como que você gosta, ou de sempre, se o pão é da ponta, moreninho, branquinho. Então, você acaba tendo essa proximidade ali com a pessoa. É menos formal, é mais próximo. Você se sente acolhido ali no ambiente da padaria. Sim, é verdade. Uma coisa, Toninho, como que você acha que a expectativa, assim, para as padarias daqui por diante e também a tecnologia, como que ela se encaixa hoje em dia nas padarias? Eu acho que a padaria tem uma capacidade de se adaptar enorme, né? Assim, por algumas vezes a gente falava, a padaria vai acabar, agora o supermercado tá vendendo pão, vai acabar. E eu acho que não, as padarias se fortaleceram, né? Olha, quantos serviços você encontra hoje na padaria, desde café da manhã até a janta no final do dia, com sopas e caldos, o frango assado. E as padarias vieram crescendo muito, né? Ao longo desse tempo. A variedade hoje que você encontra numa padaria de produtos, de serviços, é gigantesca. E eu acho que isso não vai mudar. Isso se deve muito porque o dono do negócio tá ali à frente, né? Tá ali falando com o cliente, tá ouvindo o cliente. Então ele tem uma capacidade de se adaptar, de entender a demanda do consumidor e muito rápido, né? Você não precisa fazer reunião. O dono tá ali, ele decide, vai mudar, vamos fazer. Então eu acho que as padarias aí têm atividade comercial que tem mais capacidade de entender o cliente, de ouvir por essa característica. O dono tá na operação e tá ali muito próximo dos clientes. Você tem já muita experiência, né, em padarias. Você tem, inclusive, 2 padarias. Duas. Né? O que você diria hoje, assim, para
Quem tá iniciando aí, abrindo uma padaria nova? Pensa direito. Não, Você gosta de trabalhar? Na verdade, eu acho o seguinte, hoje poucas pessoas... na verdade, padaria, atividade comercial, que mais se abre pós-pandemia. Na pandemia, os 2 itens mais procurados no Google eram o primeiro, como cortar cabelo em casa, o segundo, como fazer pão em casa. E acho que muita gente acabou pegando aquele hobby ali durante a pandemia ou como uma atividade. E estão abrindo muitas padarias de pequeno porte, mais de fermentação natural, algo mais novo dentro do setor da panificação. E que é uma nova tendência, né? Desses multiformatos que a gente falou, é um formato relativamente novo. O que eu acho a pessoa tem que gostar de gente e tem que gostar de trabalhar. Porque é uma atividade que ainda demanda bastante. Por mais que a padaria feche às 10 horas, é o horário mais padrão, pelo menos em Santos. Na Praia Grande, às vezes, no final de semana vão até mais tarde. Você tem gente trabalhando 24 horas. Eu tenho 4 colaboradores que ficam 2 em cada padaria trabalhando de madrugada para garantir aí as fornadas no início do dia. Então você tem que gostar, você tá sempre alerta, né? O equipamento só dá problema, só quebra à noite. Então você tá sempre ali. Então você tem que gostar. Tem que gostar de trabalhar e gostar de panificação. Legal, bacana. Uma coisa, você estava falando alguma coisa assim, e FIPAM é a feira da panificação. É a Feira Internacional da Panificação, é a terceira, acontece em São Paulo, é a terceira maior do mundo, e é onde você tem ali toda essa parte de tecnologia, os fornos mudaram muito, toda a parte da indústria, né? Pouca gente sabe, mas a panificação é a maior indústria de Santos, é a maior indústria em 80% dos municípios brasileiros. Então, por trás desse acolhimento, de falar com o cara do espetinho da padaria, por trás, na padaria ali, não é tão visível, você tem ali uma indústria mesmo de transformação com muito volume, né? Então, essa característica da padaria e a FIPAM, tem uma feira aqui, a gente da Baixada Santista, tão próximo de São Paulo, é uma feira muito rica para você conhecer as novidades, as tendências de produto, de equipamento, que tem também crescido muito. Hoje você tem forno de padaria que você controla pelo celular. Então você tem toda uma otimização, gestão do teu negócio, as informações. Hoje eu consigo acompanhar o que está passando no caixa lá da minha padaria agora, o que o cliente lá está passando no caixa. Então você conhece muito, você tem muita informação do seu negócio para gerenciar o seu negócio. Hoje em dia dá para gerenciar a distância, né? Tem essa facilidade. Embora acho que não é mais indicado, né? Assim, eu costumo falar... O meu pai, que já tá lá há muito tempo, tem aquele ditado, né? O que engorda o boi são os olhos do dono. Isso continua valendo. Só que ele já não precisa estar 100% do tempo dentro da padaria. Eu costumo falar que isso continua sendo uma verdade, mas o mundo mudou. O meu pai, às vezes, ficava no caixa. Ele não estava vendo tudo. Ele estava lá presente no caixa, mas ele não estava vendo lá, às vezes, um desperdício na produção, a gestão ali do portfólio de produtos que ia ser fabricado naquele dia. Então, isso continua sendo uma verdade, mas eu costumo falar que a gente tem que desmistificar isso. Porque a minha geração, filho de panificadores, cresceu escutando isso. A padaria é uma prisão. Não tem vida, os amiguinhos iam viajar no feriado, a gente que era filho de dono de padaria não ia. Então isso tem que desmistificar. Eu acho que padaria é sim uma atividade pela característica de carga horária, todos os dias na semana, que ainda demanda muito, mas que hoje você consegue também ter uma vida social, uma vida... tenho que sempre reforçar isso, porque minha filha vai ouvir depois, porque para ela continuar não desanimar, né? Viu, filha? Olha, tem Carolina de doce de leite. Tony, mas igual, a tecnologia, os programas hoje em dia, dá para você organizar melhor, evitar mais desperdício? Também tem programas que avisam, olha só, o estoque, né, quando tá baixo, ou mesmo, por exemplo, em tal determinada, tirar um relatório, tal data é o que vende mais pão de queijo, a outra data vende mais Coca-Cola. Hoje as padarias que se atualizaram tem muita informação de ticket médio, dos horários de maior movimento, quais os produtos que mais vendem ao longo do dia, porque o produto que eu mais vendo de manhã não é o produto que eu mais vendo à noite, né? A padaria vai se transformando ao longo do dia. E hoje você tem muita informação, muitas vezes você tá lá
produzindo um produto que tem margem negativa, ele não está trazendo um retorno financeiro, ou seja, está te dando trabalho, está desperdiçando o produto, a tua margem é menor, então você consegue, dentro de um negócio que tem tantos produtos, tantos itens, se você não tiver informação, o risco que você tem de estar ali trabalhando com algum produto com margem negativa, perdendo, e que não faz sentido. Então hoje você tem muita informação do seu negócio, os padeiros que se modernizaram, que ajuda muito na gestão, não só do negócio, mas também do seu tempo, né? De você conseguir conciliar. Às vezes eu vejo, não só padarias, como nos pequenos empreendimentos e padarias também, as pessoas relutam de ter um software para organizar melhor isso. E acho que ele, não, vou investir tantos reais por mês para manter esse negócio, mas igual, eu vejo que se você tiver um software bom e saber controlar, isso te dá um retorno bem maior. Hoje eu acho que o investimento em software, em tecnologia, reduziu muito, né? Barateou muito, mesmo de monitoramento, que antes câmera era cara e hoje tudo ficou muito mais acessível. E o que eu acho que é uma mudança natural conforme os filhos dos donos de padaria ou com as novas gerações assumindo o negócio. Às vezes, quem sempre trabalhou lá com a caneta atrás da orelha tem mais dificuldade de se adaptar, às vezes, a um software de gestão, passou a vida inteira fazendo naquele modelo, é difícil mudar. Mas eu acho que com a mudança aí da geração, com a sucessão e com a vinda de novos empresários, isso acaba acontecendo naturalmente, até porque quem não faz acaba, no final, percebendo que está ficando para trás, está perdendo espaço. Assim, hoje nós vemos, né, que a padaria é bacana, que gera muitos empregos, né? Sim. Tem algum tipo de ajuda do governo, coisa assim, em termos de impostos ou não? Não tem incentivo do governo. Você está certo quando você fala que padaria gera muito emprego. Só em Santos são 3 mil postos de trabalho diretos. Só uma padaria, que é a Nova Era, que é a maior do município, tem 190 funcionários. Nossa. Então, os números que estão por trás do setor de panificação. Mas não tem muito incentivo. A característica da padaria é o primeiro emprego de muita gente. Muitas vezes o primeiro emprego, a pessoa ali está querendo começar uma profissão, começar a ter uma renda por necessidade, ou porque quer se tornar mais independente dos pais. A padaria é a porta de entrada, mas não tem incentivo. O dono de padaria está acostumado, e o empreendedor ele está acostumado a se virar. Ele tem muita diversidade e pouco incentivo. Claro que você teve Pronamp, você teve alguns incentivos de crédito para estimular, mas que foram algo muito pontual ali durante a pandemia. Eu acho que tem muita coisa hoje que é lançada que, como dizem lá na Fiesp, é uma boutique de luxo, é um selo do governo, mas na prática, quando você vai tentar acessar essas linhas, é tanta burocracia que acaba não chegando em quem deveria chegar ou não atingindo o objetivo que era de fato estimular a economia, a compra de equipamentos. Acho que isso acaba acontecendo, se perde um pouco dentro da ideia, do objetivo, do que é feito ou propagado versus do que acontece na prática. Toninho, você estava falando também que pro pessoal, para sua filha também, tudo não deixar de... Como chama? Não deixar de herdar, por exemplo, a padaria ou os jovens... Continuar com os negócios. Exatamente, assumir, porque trabalha muito. Como que você equilibra o seu... Porque você trabalha, você é empresário, você é líder de setorial e é pai. Sim. Então, como você equilibra, assim, essa sua vida? Eu acho que é fundamental você ter boas pessoas ao seu lado. Para eu conseguir fazer o que eu faço é porque eu tenho boas pessoas, bons profissionais, pessoas que eu conto e que me ajudam a tomar conta das lotéricas, das padarias, do sindicato. Então, quando você se cerca de pessoas melhores que você, a tua responsabilidade, o teu nível de esforço acaba sendo um pouco menor. Então, eu tenho bons profissionais, eu tenho bons gerentes, eu tenho bons padeiros, eu tenho boas pessoas em atendimento, e que isso facilita e que isso me permite eu empreender, eu estar mais atento aí a algumas oportunidades que aparecem, ficar mais tempo com a minha filha, enfim.
acho que é isso. O segredo é se cercar de pessoas melhores que você, tão boas quanto você, porque isso é um ganho. Muitas vezes, não, o salário é alto. Não, é investimento. O bom profissional, ele se paga, porque ele está atento no desperdício, ele está atento na produção, ele está olhando o que muitas vezes você não consegue olhar. Então, ao final, não é só o que produz, é o que ele diminui de perda, é o que ele cuida do teu negócio. Acho que é esse o segredo. Faz diferença. Até porque você não ia conseguir ficar cuidando, né, das padarias, da lotérica, tudo... Não ia conseguir, então já aproveito aí para agradecê-los também quando eles ouvirem. E eles sabem disso porque eu falo muito isso para eles. E tenho gente boa que também entende a minha correria, entende que às vezes quando eu falo alguma coisa, contribuo, eu falo muito para os meus colaboradores assim, cara, ninguém quer mais que você dê certo do que eu. Entendeu? Ninguém torce mais por você, tirando teus pais, tua esposa, sou eu que tô torcendo aqui para você. Então, quando eu falo alguma coisa, eu acho que os meus colaboradores entendem disso. Eles sabem que eu sou um cara exigente, mas eu sou um cara que quero ver eles crescer. Eu tenho vários exemplos e fico orgulhoso disso, de pessoas que cresceram, e reconhecem assim que eu de alguma forma contribuí um pouco para que eles pudessem se desenvolver. Eu acho isso muito bacana, eu ter essa oportunidade, porque é um privilégio. Eu brinco com o Edson, que é o chefe de panificação lá da Arco-Íris. Ele tá com a gente há 7 anos, então ele pegou quase todo o meu período aí que eu voltei para panificação. E eu brinco e falo para ele assim, o Edson nem falava quando ele veio trabalhar aqui. E que hoje ele dá entrevista, ele virou blogueiro e tem uma desenvoltura. E eu fico muito feliz, assim, quando ele tem esses holofortes, quando ele tem esse destaque. Ele já ganhou o prêmio de melhor padeiro. Olha, e eu fico muito feliz de juntos, porque é uma troca. Eu pude contribuir, mas ele também pode contribuir muito comigo, com o meu negócio. Então, eu fico muito feliz. Eu acho que quando a gente tem essa noção, você vai somando. Não anos atrás se colocava um empregado versus o empregador. Não é mais assim. Esse pensamento está totalmente ultrapassado. Acho que a pandemia ajudou, né? Tava todo mundo naquele barco, naquele momento difícil ali de empresa, desemprego. E eu acho que a pandemia trouxe esse lado bom, das pessoas entenderem que um não é contra o outro, tá todo mundo junto. Se a empresa vai bem, o funcionário vai bem, o dono da padaria vai bem. Então, é uma equação onde todo mundo tem que ganhar. Quando só um tá ganhando, tem alguma coisa errada. Existe alguma... Você comentou, tem competição de padeiro, é isso? Não. Na verdade, existem alguns concursos. O que ele participou foi da revista Panificação Brasileira. Ele se inscreveu e aí ele recebeu o prêmio como melhor padeiro. Não vou me lembrar o ano. A Padaria Arco-Íris já recebeu essa premiação há alguns anos. Legal. E um dos anos ele recebeu pela publicação especializada do setor. Então, que quando você é reconhecido é muito bacana, mas quando você é reconhecido pelo seu setor, por pessoas que têm o conhecimento de avaliar, de criticar, de contribuir, acho que ainda tem um sabor ainda mais especial, né? Eu tô com vontade de comer pão lá na... Vamos lá, vamos marcar. Você falou que é bom ficar se cercando de pessoas boas. Isso daí eu aprendi também no Sebrae. O Sebrae, num curso que a gente teve, ele falou pra gente, poxa, você tem que se cercar de pessoas boas e o dono da empresa não tem que ficar também somente preso na empresa. Você tem que ter uma folga, entre aspas, né? Você tem que ter... A sua empresa não pode depender de você somente lá. Pelo menos uns 15 dias por ano, você tem que tirar umas férias. Sim. Se ausentar da empresa. E a empresa tem que girar sem você lá. Não ficar sem... Sim. Por causa do... Igual você falou, o boi, né? O olho... O olho do dono... Não, o boi engorda com o olho do dono. Então, isso é real mesmo. Só que a gente tem que poder tirar uma folga de uns 15 dias, alguma coisa assim. Tanto que, igual, há 3 anos pra cá, eu nunca tinha tirado férias antes. Depois desse curso ali, agora eu tô tirando férias. Eu tô precisando fazer esse curso aí no Sebrae. Eu ainda não tô tirando férias porque eu vou assumindo outras responsabilidades. A outra padaria que eu comprei tem pouco mais de 1 ano e a gente tá começando uma reforma.
Então, dentro dos meus negócios, tem os que já estão mais maduros e que andam sem tanto a minha presença física, mas eu tenho um negócio que está novo e que está passando por uma reforma, uma restauração, uma reformulação total. Aí, quando eu assumi, tinha 19 funcionários, hoje a gente tem 25, a estimativa é que vá para 45 depois da reforma. Então, é um momento... Aquela empresa... Tem que ter uma eu atenção tenho ali, que estar mais né? próximo, aí eu não consigo. Aí quando ela começa a Mas ficar aí é o madura... momento. É o momento. Aí quando ela começa a ficar madura, que eu poderia fazer esse curso do CBEP... Daí você inventa outra coisa, né? Aí é difícil, né? Aí é difícil. Mas eu vou ver se... Não, mas nesse aí intervalo... mas vai, você não vai tirar férias, mas você vai poder se ausentar um pouquinho Sim. da determinada Não, empresa. mas eu tô brincando, às vezes 15 dias eu tenho dificuldade de sair. Mas eu acho importante, sim. Então eu costumo ir para São Paulo, às vezes no final de semana. Gosto de passear de moto, então fazer passeios, coisas mais rápidas. 3, 4 dias, né? É, Às vezes um feriadão. eu acho que isso é importante, porque você acaba dando uma oxigenada, tirando um pouco a carga emocional, né? Acho que a gente precisa de fato isso. A vida não é só trabalho, a gente tem que saber equilibrar aí família, saúde, todos esses pontos. E é importante, às vezes, a gente dar uma pausa, até pra gente se distanciar com o problema. E até pra ver que alguns problemas que a gente acha que tinha, a gente não tem. Porque na ausência, o problema foi resolvido. A pessoa desenvolveu e achou uma solução melhor do que a gente dava. Entendeu? Isso acontece muito. Quando eu tô ausente, e eu falo, como que você resolveria? A pessoa... Então, só isso já fez ela crescer. Senão, às vezes, o dono da empresa vira muleta. Fala assim, eu sei o que eu tenho que fazer, mas não. Fala com ele. Não, se você sabe, vai lá e faça. Então, acho que essa ausência também é importante, às vezes, para a empresa. Para você desenvolver as pessoas, para você desenvolver algumas lideranças. Pra gente até fica mais fácil. A gente não se ausenta em tempo integral, assim, porque ou eu saio de férias, ou o Rudolf sai de férias. Então sempre tem alguém aqui, né? Entre padaria e casa lotérica, qual é o mais tranquilo de se cuidar? A casa lotérica, você tem uma gestão muito mais limitada, né? Porque você não mexe no produto, você não mexe no preço. Até o teu atendimento é mais frio, porque você tem um vidro pelas questões de segurança. É uns dias também específicos? É de segunda a sábado. E então é uma gestão muito mais de controle, né? 1 mais 1 é igual a 2 e você faz esse controle. E é uma atividade que vem mudando muito. Talvez a lotérica que a gente conheça hoje, ela não vai existir daqui a 10 anos. Com todo o processo de digitalização, os serviços bancários já estão todos muito digitalizados, celular. E os serviços de jogos também acredito que vai passar por uma mudança. Já tem aí acesso também para os clientes da Caixa para apostar via internet. Então, acho que se discute liberação dos jogos. Então, talvez daqui a 10 anos a lotérica não vai ser o que a gente conhece como casa lotérica hoje, né? Uma atividade vai se adaptando conforme os tempos vão mudando. Né? Sim. Mas então é mais tranquilo, vai cuidar, né? É mais tranquilo. Toninho, qual que é o seu maior sonho, assim, tanto profissional quanto pessoal? Poxa. Olha lá. Peguei. Eu tava indo tão bem, né? É difícil, né, a gente eu falar acho o assim. seguinte, eu me considero uma pessoa muito, muito privilegiada. Muito privilegiada. Eu não gosto de ficar reclamando, porque eu acho que, de fato, os problemas que eu tenho fazem parte do pacote que eu escolhi. Tem problema com funcionário, mas porque eu decidi ser empresário. Eu não posso ficar reclamando de algo que foi uma escolha. E eu me considero uma pessoa muito privilegiada. Eu acho que o meu sonho é que a gente possa contribuir mais, sair um pouco da nossa bolha, olhar só muito para dentro da gente e olhar muito mais para o lado, para o próximo, porque às vezes as pessoas reclamam muito e quando você olha para o lado, você vai ver que o seu problema não é nada. Eu tinha um colaborador, ele era conhecido como Baixinho, ele trabalhou quase 40 anos com a gente. E eu nunca vi esse cara reclamar. Ao longo desses 40 anos, ele sempre teve 2 trabalhos. Uma época vinha do Morrinho de bicicleta, vinha de São Vicente. Ele agora já tinha carro. Ele teve problema de câncer. Ele veio a falecer no dia 28 de abril de 2022. E eu nunca vi esse cara reclamar. Às vezes ele tinha feito um exame
e eu sei que o exame não tinha dado tão bom, e ele tava ali, o cliente, até por trabalhar tanto tempo, e aí, baixinho, tá tudo bem? Como que tá? Um dia melhor que o outro, um dia melhor que o outro. Então eu acho que eu não posso reclamar. E se a gente puder fazer mais pelo outro, às vezes você trabalha o dia a dia com aquela pessoa e você não sabe se aquela pessoa tem filho, o nome dos filhos daquela pessoa, se tá bem, se tá mal, como foi o boletim da escola. Eu acho que às vezes a gente vive muito preso numa bolha dentro da gente, olhando pra gente, esquecendo que a gente vive em sociedade. E que pra eu estar bem, eu quero que os outros estejam bem, porque todo mundo ganha. Eu acho que às vezes a gente é muito egoísta. Eu acho que quando a gente pensa no próximo, você também ganha. Entendeu? É um círculo. E a gente tem que ir alimentando isso. Acho que é esse o meu sonho. Eu penso assim também, viu? Minha mãe sempre fala isso, né? Ela fala assim, torça pro seu vizinho. Porque se seu vizinho tá bom, tá bem, a possibilidade de você ficar bem também é grande. Então sempre torça para as pessoas ao seu redor. É isso aí. Ela sempre fala isso pra mim. Igual eu vibro quando meus clientes estão crescendo assim. Que eu achei, poxa, é maravilhoso eles crescendo, porque eu sei que a possibilidade de eu crescer junto é grande. Quando você tem o prédio que está sendo construído, o arquiteto que vai ser contratado, a loja de móveis planejados, você vai movimentando a economia. Acho que essa é uma boa parâmetro para você entender que quando o outro tá ganhando, todo mundo tá ganhando, porque é uma cadeia que vem junto. Você nunca vai sozinho. Assim como eu falei que o segredo é se cercar de pessoas, quando essas pessoas estão bem, eu tô bem. Então acho que quando a gente tem esse entendimento, eu acho que a gente se desprende aí de coisas menores, de ficar olhando muito só para nós mesmos. Toninho, o que você daria de conselho pro Toninho de 20 anos atrás? Não se cobra tanto, cara. Não se cobra tanto. Até hoje eu preciso melhorar nisso. Eu me cobro demais. Então acho que eu falaria pra ele hoje, né? 20 anos atrás. Eu acho que eu me cobro. Sabe que quando eu assumi o sindicato, na festa lá de posse, um amigo meu, o Armando, do Automação 2000, postou lá uma foto e minha mãe fez um comentário na foto que ele postou. E que isso me marcou, assim, minha mãe falou, eu não sei se eu tô feliz ou triste com o que tá acontecendo. Fico feliz porque eu sei que não tinha ninguém melhor do que tu pra esse desafio. E fico triste porque eu sei o quanto que tudo isso vai te fazer mal em termos de cobrar. Eu me lembro, na pandemia que a gente falou aqui, às vezes me ligava o dono de padaria chorando. E eu, às vezes, em casa, né? Eu trabalhei todos os dias na padaria, mas no momento que ele me ligou, eu estava em casa. E como aquilo me fazia mal. Além de tudo que a gente estava passando com a pandemia, com as incertezas dos meus negócios, com meu pai, com a preocupação das pessoas ao nosso redor, assim, eu me sentia muito responsável de tentar minimizar os impactos que aquele outro empresário, aquele outro dono de padaria que talvez pudesse estar com mais dificuldade estava passando. Então isso me consome muito, assim. Isso é um conselho que eu dou, acho que a 20 anos... Tipo atual também, né? Espero daqui 10 anos estar mais tranquilo. Legal, bacana. E uma coisinha, o que te mantém motivado todas as manhãs? O assim? desafio. O desafio. Essa tá mais fácil. Né? Eu preciso do desafio. Eu acho que eu sou um inconformado. Se eu faço muita coisa é porque eu sempre fui buscando me desafiar. E desafiar precisa de coragem. Às vezes, assumir o sindicato naquele momento não era fácil, não era uma decisão fácil. Mas às vezes é preciso coragem. Às vezes tem muita gente que tem inteligência, tem capacidade, mas falta coragem. Preciso de coragem, e essa minha coragem é o que faz me desafiar. Às vezes, como que vai fazer para dar certo? Cara, não tem a resposta. Mas você vai aprendendo e você vai trocando o pneu com o carro andando e você vai aprendendo e fazendo aí o que tem que ser feito. Então, acho que é isso. Você está terminando o seu mandato, mas tem possibilidade de você continuar? Ou pelo menos na diretoria, coisa assim? Olha, pelo estatuto eu poderia participar de mais um mandato, mas eu não vou permanecer. Primeiro porque eu acho que é importante para o sindicato a alternância de poder. Sim. Porque, bem ou mal, você se distancia um pouco, vem uma outra pessoa com novos pensamentos, que vai ter acertos e erros, como eu também tive,
e que talvez eu possa voltar, não estou dizendo que eu voltarei, mas que eu posso voltar até daqui 4 anos, se for uma necessidade, com outro olhar também. Eu acho que a gente já fez muita coisa nesses 5 anos, eu acho que esticar mais a corda geraria um desgaste, tanto para a entidade, quanto para os parceiros, fornecedores, quanto para mim também. Então, eu acho que é importante ter essa alternância. Mesmo que daqui 4 anos volte, ou mais para frente, ou que surjam outras pessoas, porque eu acho que é importante isso. E é importante que as pessoas permaneçam. Não, tá bom, já fui presidente, agora já cumpri minha parte. Agora não quero mais nem dar atenção, né? Não, acho que o importante é você ir juntando, agregando essas pessoas com diferentes perfis, ideias, opiniões, e que todos juntos possam estar fazendo e contribuindo para o sindicato. Então, o fato de eu não permanecer como presidente não significa que eu não estarei participando da diretoria, contribuindo com a minha, com o meu ponto de vista, com a minha participação. Isso é independente do cargo. O cargo é uma nomenclatura, né? E se engana as pessoas acharem que o presidente que faz tudo. Não, às vezes o presidente nem sabe, né? Não consegue ver tudo. Assim como o dono da empresa às vezes não consegue ver tudo. Mas é isso. Eu poderia continuar, mas é uma decisão pessoal de não continuar nesse momento, de assumir outros desafios, né? De sempre estar me desafiando. E é isso. Mas isso não significa que eu não permanecerei no sindicato de alguma forma, mas não mais no cargo de presidente. Legal. Tá certo. Pessoal, foi bem legal. O tempo passou muito rápido. Quase 1 hora aqui, a gente já batendo papo aqui. Pessoal, olha só. Siga o Toninho aqui, ó. @Toninho da Padaria _. É esse mesmo, No Instagram, Toninho? é isso aí? Esse seu, É isso mesmo, esse é seu isso mesmo. Instagram? Deu certo aqui, ó. Eu tô colando aqui dos universitários. Sinaspan, Baixada Santista e Vale do Ribeira. Esse é o sindicato. Sinaspan, né? também tem Instagram? Tem. No caso, acho que é só o Sinaspan mesmo. @Sinaspan. Então sigam o Sinaspan também. Santos. Sinaspan Santos. Isso. Sinaspan Santos. Sigam também o pessoal. Ele ali. 2 coisas que eu sempre peço para quem vem aqui. Primeiro, deixe um recado para a juventude aqui, para nossa juventude. Eu vou plagiar aqui. Eu falaria que a vaca não dá leite. A vaca não dá leite. Você tem que acordar cedo, você tem que ir lá no meio daquela bosta toda, você tem que amarrar as pernas da vaca para você tirar o leite da vaca. E eu acho que hoje em dia se vende uma facilidade que muitas vezes não existe. Quer ter sucesso? Arrasta para cima, me segue aqui. E as pessoas, no meu entendimento, precisam entender que por trás da história de sucesso, que às vezes aparece, que está participando do podcast, tem muita renúncia, muita dedicação, muito trabalho, e que às vezes isso não aparece tanto, né? É mais fácil você acreditar nas fórmulas mágicas de sucesso, mas o sucesso geralmente não acontece assim, ou quando acontece é passageiro. É aquele sucesso que hoje está em sucesso e depois no dia seguinte ninguém mais lembra de você. Então acho que o recado é esse. A vaca não dá leite. Se você quiser, acorda cedo, vai amarrar e vai... Tá certo. É isso aí. Valeu. E agora a última. Um gênio apareceu aqui. Toninho, você tem um único pedido para a humanidade. Putz. Um único pedido para a humanidade? Se eu pudesse fazer um único pedido, ia colocar para as pessoas se preocuparem mais com o outro do que a si próprio. A gente teria um mundo muito melhor e muitos dos problemas que a gente tem hoje, polarização, guerra, a gente já está solucionado isso. Tá certo. Perfeito. Gênio, ouça aí. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Sigam a gente também no Instagram, Hora do Pod Oficial, no YouTube, Hora do Pod, no TikTok e no Spotify. Pessoal, sigam a gente, compartilhem, dê joinha, porque a gente consegue trazer pessoas maravilhosas igual o Toninho aqui. Nossa, eu aprendi bastante. É um prazeraço, viu? Eu vi a sua energia, você tem muita energia. Eu quero que o pessoal conheça você mesmo, porque você tem muita energia. E positiva, energia positiva ainda. É isso aí. Quando a gente gosta do que faz, não tem como ser diferente. E até porque a tua energia influencia o ambiente, influencia as pessoas que estão na sua volta.
E eu tenho consciência disso, então eu quero contaminar aí a todos. É isso Tá aí, certo, Toninho. então. Obrigado mesmo, hein? Valeu, pessoal. Valeu, gente. Muito Obrigado, obrigado. viu? Obrigado. Tchau, Valeu, tchau. hein?